Olá pessoal, esse é o podcast da FAACS, eu sou o professor Harerton e é muito bom ter você aqui nesse que é na nossa primeira edição do podcast, tá? Mas antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje, eu tenho 2 recados para dar para você. O primeiro recado é o seguinte, vai logo lá, curte esse episódio, compartilha, se inscreve no nosso canal e segue a FAACS nas redes sociais. E o segundo recado é o seguinte, ainda dá tempo de você cursar uma faculdade esse ano ainda em 2023. Tudo bem que pode ter gente que vai assistir a gente bem mais para frente, mas se você está assistindo isso em outubro de 2023, ainda dá tempo. Quer saber como? Corre no site ead.faacs.com.br. A FAACS está lançando alguns cursos novos na modalidade à distância. Aliás, já posso até dizer quais são. Curso de administração, curso de engenharia de produção, curso de pedagogia. Então corre lá que ainda dá tempo de você começar a garantir uma profissão para o seu futuro. Bom, vamos lá conversar com a nossa convidada de hoje. Eu tenho um currículo aqui na frente que diz o seguinte, que ela é graduada em letras, português e inglês. Ela tem mestrado em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, tem doutorado em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, ela é a minha chefe aqui na faculdade e eu acho que o mais importante, ela é mãe. Seja bem-vinda, professora Adriana Heckman, um prazer ter você aqui. Que bom, professor, boa tarde, professor Harerton. Mas me diz uma coisa, língua portuguesa, de onde que surgiu esse interesse? Então, vamos contar um pouco dessa... falando, eu vou bebendo água aqui. Isso, dessa história aí. O interesse pela língua portuguesa surge lá já fazendo o antigo magistério. Eu fiz magistério como segundo grau, né? Era profissionalizante à época. E eu particularmente tinha muita facilidade por esta área, então, e também tinha por outras áreas, mas assim, a linguagem chamava mais atenção. Então, peraí, você falou uma informação importante pra gente aí, magistério. Como que a educação entrou na sua vida, então, esse interesse pela educação? A educação entrou na minha vida desde a infância. Já desde os 6 anos... Gostava de brincar de professora? Sempre. Tinha plena certeza que era isso. Assim, sem saber ao certo se era magistério. Quando a gente é criança, a gente não pensa muito sobre isso. Mas eu dava aula para os alunos imaginários, repetia os conteúdos. E depois, quando eu fui crescendo, eu ajudava meus colegas, dava aula particular. Depois entrei no magistério, então, assim, eu tenho, acho que esse DNA forte na educação, assim, vim para isso, né, vim ao mundo para fazer parte da educação. E aí a área da linguagem aparece aí lá cursando magistério em 1995. Alguma coisa? Isso, quando eu opto em fazer o vestibular para letras. Mas eu tinha grande dúvida, assim, se eu fazia letras, se eu fazia pedagogia ou se eu fazia ciências contábeis. Interessante. Porque eu também tinha grande facilidade na área de exatas. Mas, e aí o destino me chamou para a área de letras. Área de letras. E aí, e aí terminou a graduação, quer dizer, um graduado em letras, ele é formado para dar aula de língua portuguesa, no seu caso aqui, português e inglês, né? Nas literaturas, todas as literaturas, né? A literatura brasileira. Pode dar aula de literatura também? Sim, língua portuguesa e no meu caso que eu tinha as 2 habilitações também língua inglesa. Fui professora de língua inglesa por um grande tempo, inclusive. Interessante. Fiz. Tá, mas aí graduação não é suficiente. Certo, não é. Aqui no currículo está falando que você fez uma especialização também antes do mestrado, é isso? Fiz especialização tanto em língua portuguesa quanto língua inglesa. Então aí você se aprofunda um pouquinho mais para poder se capacitar mais para poder dar aula. Perfeito. E o mestrado? Então, o mestrado sempre foi um sonho desde a graduação. Eu terminei a graduação em 1999 e era muito difícil no estado do Espírito Santo você ingressar como aluno de uma escola, de um ensino superior particular. No caso, eu fiz o meu curso superior em Colatina. E em toda a grande região nossa aqui do estado do Espírito Santo não havia mestrados disponíveis para você ingressar, exceto dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, que também, à época, salvo engano, não
não tinha mestrado específico para a área de língua portuguesa, era na área de educação, isso por um longo tempo. Mas eu sempre quis, assim, me identificava muito e formei, não tive essa possibilidade porque a minha instituição não oferecia o mestrado. Havia mestrados com tratados internacionais, mas que também tinha uma certa dificuldade quanto depois a receber esse diploma. E aí eu continuei os meus estudos, fiz as 2 pós, e fui peregrinando, trabalhando, e continuei, fiz também nesse percurso aí, fiz uma capacitação em língua inglesa fora do país, continuei. E sempre estudando, e fui me aperfeiçoando nos processos seletivos de mestrado. Certo. Né? Então, fiz, inclusive, prova para a Universidade Federal do Espírito Santo. Naquela ocasião, não obtive o êxito assim esperado, mas depois eu consegui localizar a PUC São Paulo por meio de já trabalhando nas faculdades integradas de Aracruz como professora de língua portuguesa. Já vamos chegar lá. Eu vi uma propaganda da PUC São Paulo, entrei no site, fiz meu cadastro e aí começou então a saga para o processo seletivo do mestrado em São Paulo, na PUC São Paulo. E aí, mestrado, doutorado, linha de pesquisa, qual que foi sua linha de pesquisa? Então, assim, acho que a linha de pesquisa me escolheu. Mas foi assim, eu passei na PUC São Paulo em primeiro lugar na classificação geral, assim, né, naquele ano. E aí, como eu tive essa excelente classificação, eu consegui também uma bolsa que pagava a mensalidade da PUC São Paulo. Por essa razão, por eu ter sido a primeira colocada, o orientador me escolheu, né? O professor Dr. Jarbas. E, na ocasião, o professor Dr. Jarbas era da linha de análise do discurso. Análise do discurso. Isso. Então, eu comecei a caminhar com ele nessas pesquisas. Aí, bom, eu sei que seu doutorado foi nessa área também, né? Sim, também, com continuidade. O que é análise do discurso? Então, a análise do discurso nada mais é do que uma metodologia de leitura, né? É uma teoria, claro. No caso, a gente usa, né, o meu grupo de pesquisa, eu e todos os meus demais colegas deste grupo, usamos análise de linha francesa, né? Tem mais do que um grupo de análise do discurso, mas o nosso é esse. E a gente tenta compreender ou desvelar, né, por meio de mecanismos de análise, critérios de análise, a gente pode dizer assim para ficar mais claro e para quem está nos ouvindo, né, isso é importante também, como que a gente faz uma leitura mais profunda que a gente possa ler além, mas é muito mais além. Então, a gente identifica as vozes do texto, que a gente chama o ethos, a gente consegue entender um pouco da cenografia, o porquê que aquilo está sendo dito, qual o motivo, e muitas vezes um texto simplesmente aparente, você tem outras respostas que não estão escritas ali, mas que... Essa mensagem que está os posicionamentos, isso, a gente chama de posicionamento, não de ideologia, mas os posicionamentos discursivos vão sendo colocados e você consegue identificar quem é esse enunciador. Nossa, nessa época de internet, isso fake é fantástico. News, e especialmente pensando que a gente tem vivido fantástico. No país aqui, deve ser um prato cheio para quem pesquisa política, isso. Nossa! Fazer análise do discurso da política, dos discursos políticos, das propagandas, de tudo. A análise do discurso, ela lê tudo, assim, simplesmente ela consegue ampliar esse... E isso é algo que dá para a gente inserir num curso de graduação, por exemplo, para... Olha, a análise do discurso ela é tão interessante que ela facilita nós, né, como cidadãos, vou colocar assim, como estudantes de ensino superior, você ampliar o seu olhar, né, como leitor e como enunciador também. Então, até a forma como você se posiciona, as suas colocações, a escolha dos seus enunciados, certos vocábulos, assim, vou usar termos, tá, professor, mais fáceis assim das pessoas entenderem, para não ter tanta dificuldade da gente compreender alguns conceitos. Então, esses enunciados, essas escolhas, elas marcam o nosso lugar no mundo,
né, como enunciador. Então, tanto que a área do direito, a própria psicologia, eu toco essas pesquisas na instituição, né, com os alunos, como isso ajuda um profissional a se posicionar como enunciador, como, né, que é o elocutor, como co-enunciador, porque às vezes a gente não é o enunciador, mas nós somos o co-enunciador porque eu dialogo com esse enunciador, e como que todo o contexto de produção, que a gente chama, não chama de contexto, mas chama dessas condições de produção que esse texto foi produzido, ou que ele impacta, como que isso me posiciona para que eu tome um lugar como leitor e compreenda melhor. Quer dizer, não é só aquela pessoa que está lendo, está recebendo uma mensagem, entendeu o que está sendo falado, mas a própria pessoa se posicionando e conversando com os demais também, né? Então, isso aí pode ser uma vantagem profissional, né? Poxa, na verdade, assim, um diferencial. Um diferencial. Um diferencial. Isso é muito importante, especialmente hoje. O pessoal fala que não basta mais só os hard skills, né? Não precisa... No meu caso, vou puxar para engenharia, não precisa só de saber fazer conta, integral, derivada, entender de física, mecânica, mas você precisa daquelas outras habilidades, os soft skills, né? Que tem a ver com saber se apresentar, saber se relacionar com as outras pessoas, né? E sem dúvida isso aí pode ser uma grande vantagem, com certeza, né? É uma ferramenta, sim, uma excelente ferramenta de transformação que dá poder, assim, né? A análise do discurso, ela tem esse posicionamento, Gostei assim, dessa palavra, dá poder. Dá poder. Vou trazer para aquilo que a gente falou da política, né? Se todas as pessoas na posição de eleitor se apoderassem desse poder com essa redundância aí, a gente poderia mudar o rumo da história. E aqui não estou falando de ideologia política nem nada, apenas da habilidade de você saber escolher, né? E a gente sabe como às vezes a gente erra nas escolhas, né? Independente de candidato A, B ou C, etc. Isso é muito interessante. É verdade. Mas tá bom, então... graduou em 1999, entrou no mestrado em 2009, mas já estava na FAACS. Quando que a FAACS entra na sua vida? Então, a FAACS entra na minha vida... Na verdade, a instituição, Harto, entra na minha vida no ano de 2000. Em 2003, eu já estou professora do ensino superior, aos 23 anos. Possivelmente, aí eu já tinha 23 anos, eu era bem jovencinha. Continuo, né? Claro. Estou com 32, brincadeira. Mas, então, eu já entro nesse contexto. Em 2003, já entro professora do curso de Engenharia Química. Sim, que tinha iniciado no ano de 2002. Isso aí. De mecânica também. E fiquei, graças assim, aos trabalhos desenvolvidos, à equipe, né, toda a colaboração de todo mundo, fui ficando. Então, entrou no curso de Engenharia Química. Química, entrei. Eu sempre achei que, apesar de ser da área de humanas, ela Tem tinha cara um quê de engenheiro. Agora está explicado. Amo. Eu gosto de exato, eu sempre gostei, né? Porque, na verdade, a linguagem, embora as pessoas imaginem que linguagem seja algo subjetivo, não deixa de ser, mas ela tem uma exatidão precisa. A própria palavra gramática, ela quer dizer que tem uma exatidão, né? A gramática não é uma teoria, muito menos uma ciência, é apenas um livro de regras. A ciência mesmo que a gente estuda é a linguagem, é volátil, que muda e que a gente tem que acompanhar com o ritmo da contemporaneidade. E a análise do discurso está aí para isso, sim. A linguagem fala tão bonito. Fala lindo. Então, 2003, dava aula o quê? Língua portuguesa? Língua portuguesa. E também língua inglesa, porque os cursos de engenharia tinha... É verdade, no currículo inicial, na matriz tinha. Tinha inglês também. E é algo que a gente precisa de... trazer de volta. O ensino aí de uma outra língua. Na realidade, na época em que eu fazia faculdade, falava assim, o engenheiro que sabe inglês vai ter uma vantagem. Na realidade, isso hoje deixou de ser vantagem. Né? Então, já se espera que você, enquanto profissional, não só de engenharia, qualquer área, hoje você já tenha o domínio de um segundo idioma, pelo menos para poder conseguir se comunicar, né? Afinal de contas, hoje a gente não está sozinho aqui, né? A gente lida com o mundo inteiro, seja através da internet ou então até trazendo aqui para o nosso contexto de Aracruz, com essa quantidade de empresas que a gente tem aqui, você tem essa multiplicidade de nacionalidades aqui muito presente, a gente tem que ter essa habilidade. Então, é algo importante e não espere chegar na graduação para poder estudar inglês, tá? Já busque esse ensino antes. Mas se você ainda não fez,
sempre dá tempo. Mas é algo que a gente precisa de pensar em trazer de volta. Apenas um parênteses, anotar na agenda para a próxima reformulação da matriz curricular. Mas tudo bem. Isso. Tá. Então, aí começou com a engenharia e aí aos poucos foi indo para os outros cursos. Aos poucos eu fui adentrando aos demais cursos, logo depois para mecânica, logo depois para o direito, né? E só não lecionei na ciências contábeis e na administração da instituição, assim. Diretamente do curso, né? Mas hoje a gente tem as optativas que... Isso, eu estava... assim, naquela época, eu quero me referir àquela época. Sim, depois, como atualmente ainda, né? A gente teve depois... nós nos alocamos nos todos os cursos. Bom, assim. Eu entrei aqui na FACS em 2010. Eu lembro que na época você coordenava a extensão. Uhum. Como é que surgiu a extensão? Então, a extensão surge em 2008, na transição de uma direção para outra. A instituição estava passando por uma reformulação, a instituição estava ganhando parâmetros mais incorporados ao ensino superior, porque até então, naquele momento, nós não tínhamos a extensão, a pesquisa e o ensino bem definidos na instituição. Tripé. Isso, até como cargos, como funções. Então, naquela ocasião, com um novo organograma, né, que é um desenho institucional em que você tem os cargos, as atuações, tínhamos a possibilidade de ocupação de um cargo de coordenação. E aí eu fui escolhida, assim, né? Não sei os motivos à época, mas fui escolhida para ocupar essa coordenação. Foi que ano? 2008. 2008. Aí ficou até 2016. Por 8 anos. 8 anos cuidando da extensão. Perfeito. Isso. Gostei. Sempre gostei muito de ir para a prática, levando os alunos para a comunidade, interagindo com a sociedade, que isso é muito importante. E isso é tão importante que hoje a extensão está mais presente ainda no dia a dia de todos os cursos, né? Para quem não sabe, isso mesmo. Todos os cursos de graduação, eles têm que dedicar 10% da sua carga horária total do curso para as práticas de extensão. E isso possibilita os cursos intervirem diretamente na comunidade, né? Isso. Traz a comunidade para dentro, leva a instituição para fora e começa a botar em prática, né, aquilo que a gente aprende aqui. A gente tem muitos projetos de extensão sendo desenvolvidos. E belos projetos. Belos projetos. A gente vai trazer aqui no podcast alguns alunos, logo vocês vão ter oportunidade de conhecer. Mas isso é muito legal. Bom, mas aí, 2016, veio um desafio grande, né? Grande. Eu já tinha finalizado o doutorado, à época que eu finalizei o doutorado em 2014. A gente terminou quase junto. Eu terminei em 2013. Quase juntos, isso. É verdade. Muito bem. E aí, em 2016, então, veio esse desafio de assumir a direção, né, das faculdades integradas de Aracruz. E estamos nesse caminho, assim. E quando o desafio vem, não vem pouco, né? Foram 2 direções, né? Aí não bastava uma. A gente assume em 2018 a outra direção do Centro Educacional. Então só deu tempo de aprender um pouquinho. Ou seja, ela manda em tudo aqui. Mas tudo parece, bem. Não, mas a gente, assim, trabalha com um corpo bem, assim, né? Acho que as pessoas que apoiam a instituição são decisivas, assim. Então, a gente não trabalha sozinho, né? É verdade. E o gestor, enfim, você também é gestor do seu curso, mas se a gente não tiver uma equipe boa, um diálogo aberto, jogo limpo, as coisas não acontecem. E aí a gente traz de novo para a linguagem, né? Isso. A habilidade do discurso, de passar a mensagem nessa posição de gestão é algo fundamental, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, vou fazer um curso, vou enveredar por uma área de graduação, mas assim, se a gente parar para pensar, a grande probabilidade é que a vida leve a gente por caminhos que a gente nem imagina, né? Então, daí a necessidade de sempre aproveitar todas as oportunidades de... Quero falar disso, então. Então vai lá, inimagináveis. Manda ver, o microfone é seu. Porque assim, vou até botar acho mais que para quem vai nos ouvir ou vai nos acompanhar, enfim, independente do timing que vai nos acompanhar. Isso aqui vai ficar para sempre. Para sempre. O que acontece? Eu acho que eu sou prova, todos nós temos essa prova viva de que o que é o caminho que se abre, né? Eu formei lá em 1999, licenciada, professora,
habilitada em língua portuguesa e língua inglesa, não imaginava dar aula de língua inglesa. Então, eu tinha a língua inglesa como um hobby, uma formação, porque é importante, gostava de viajar, de abrir essas fronteiras, assim, ler, né? Então, o inglês te ajuda nisso aí. E como eu também já almejava o mestrado, tinha isso dentro de mim, eu sabia que precisava de uma ou duas línguas, no caso, para o doutorado, das 2 línguas. E aí... eu vim para a Fundação, né, para o Centro Educacional de Aracruz, como professora, quando eu adentro a instituição como funcionária mesmo, convidada para dar aula de inglês. Mas eu nunca tinha pensado em dar aula de inglês, mesmo sendo excelente aluna, cumprindo todos os méritos, TCC, aquilo tudo que vocês conhecem aí de ensino superior. E aí, vamos lá, então, dar aula de língua inglesa. Então, foram, acho que no Centro Educacional, quase 10 anos lecionando língua inglesa, com muita carga horária e isso. E aí, na faculdade, já foi a língua portuguesa, que me abriu as portas, assim, para entrar como profissional. Depois, nunca imaginei ser coordenador de extensão. Imagina ser coordenador de extensão. Não. Vem cá, ser coordenador. Ok, vamos aceitar esse desafio. Mas a gente que está em sala de aula, a gente fica tão preocupado só com a nossa disciplina, fazer plano de aula, dar aula certinha, corrigir prova. Tudo aquilo que é fora disso. Como? Será? Para quê? Gestão, então, era uma questão assim que eu não conhecia. Porque quando a gente faz licenciatura, a gente não estuda sobre gestão. Verdade. E nem se imagina gestor. Porque a gente pensa assim, gestor, alguém é convidado, como é que é isso? E aí a gestão também aparece, né, já com uma coordenação de extensão, é uma gestão menor, claro, mas ela aparece. E aí a gente envereda para essa gestão assim, de ensino superior, de conhecer todo o sistema e tal. Embora a gente sempre foi muito ligado à instituição de todos os seus processos, assim, mas ser gestor é diferente, você lida com inúmeros processos, né? Não só os de ensino. Então, a gente não pode imaginar que a gente forma numa graduação, gente, e pensa assim, só vou ser isso. Não, o mundo do trabalho se abre, se você estiver flexível e disponível, ele se abre exponencialmente para você. Né? Então, isso é uma... E não tem jeito da gente não puxar a sardinha para o nosso lado. A gente sabe que o país não passa pelo momento econômico mais favorável, mas, por outro lado, a gente sabe que há uma grande possibilidade de haver uma retomada da economia e, por mais que digam o contrário, não, empresas ainda consideram, e muito, pessoas que tiveram uma formação superior. Com certeza. Imagina, como é que vai contratar alguém para projetar um navio, já que a gente tem aqui um estaleiro aqui perto da gente, alguém que não estudou engenharia? Não existe isso. Em algumas profissões você precisa de ter formação. Então, para você poder aproveitar essa chance, tem que ter a formação. Isso. E o quanto antes você começar, mais rápido, mais a possibilidade de você conseguir, conseguir aproveitar essa chance. Beleza. Então, o que a Fax tem planejado aí para um futuro próximo? Quais serão as novidades que a gente vai receber? As news. Vamos lá, então. Missão. Assim, um grande desafio da Fax hoje, já vencido, assim, é a questão tecnológica. Né? Hoje, nós somos uma instituição capaz, fortemente com materiais, tecnologia, não é, Rara? Então, você que está à frente desse processo todo. Então, assim, isso quer dizer o quê? A gente quer dizer que uma das novidades é manter o nosso aluno sempre no campo tecnológico atualizado. Mas a gente vem aí com algumas pós diferentes. Vamos surgir agora, vamos apresentar, na verdade, cursos de extensão diferentes também. Legal. Que os coordenadores, já com o grupo de trabalho deles, estão desenvolvendo. Dentro do nosso PDI, que é o nosso Projeto de Desenvolvimento Institucional, que projeta as ações de futuro, nós temos aí o mestrado, né, para nós trabalharmos a abertura de um mestrado para a nossa região, que eu acho que a gente merece. E continuar nessa performance educacional mesmo, de entender essa modificação na educação, nesse contexto cultural, também entendendo os anseios, o perfil do aluno, o que de fato esta geração que chega espera
de uma instituição que já tem 34 anos, é jovem, mas com esta mudança social muito rápida e muito boa, por sinal, que também trouxe inúmeras vantagens, né, competitivas, digamos assim, para que o aluno possa escolher o lugar para estudar, em que momento ele quer estudar. Então, quando você abriu o nosso podcast aí falando da graduação em EAD, você conhecer, você sendo aracruzense ou da nossa região, ou do Estado do Espírito Santo, puxa, as faculdades integradas de Aracruz têm um curso de EAD, é de alta confiabilidade. E isso é muito legal, assim, acho que poder oferecer isso para a sociedade, né? Fora que a gente tem aí cursos de excelência, a própria instituição com nota 5 no MEC. Então, isso, assim, acho que só corrobora para que o nosso trabalho, de fato, aconteça, né? Temos aí os desafios também, né? Ele me perguntou aí quais são as novidades, mas a gente tem desafios, né? Desafios de conseguir conectar um currículo com a modernidade. Então, aquilo que a gente falou da língua inglesa, por exemplo, né? Isso sempre aí. Ajustes no Ajustes, caminho, né? O que podemos melhorar, ou diminuir, ou acrescentar, ou trazer. Eu acho que isso são os desafios também. Ufa, acho que a gente conseguiu, né? Não é? Pessoal, eu acho que para o nosso primeiro episódio, eu acho que foi bastante interessante. Isso. Professora Adriana, muitíssimo obrigado por ter dado o privilégio de estar aqui nesse primeiro programa. A gente espera sempre trazer pessoas interessantes. Obviamente, a gente vai falar da instituição, inclusive vocês vão ter oportunidade de conhecer mais sobre os nossos cursos, mas a ideia é sempre conectar com alguma atualidade, algum assunto que seja de interesse do nosso público, tá? Então, eu quero lembrar mais uma vez, se você não fez isso, curte logo esse vídeo, compartilha para que outras pessoas possam também assistir, se inscreve no nosso canal, seja canal de vídeo, caso você esteja assistindo no YouTube ou na plataforma de áudio onde você ouve podcast, e segue a gente nas redes sociais, a gente está em todas elas, então é só você procurar FAACS na sua rede preferida que você vai encontrar a gente lá. E lembrando, ainda dá tempo de você cursar uma faculdade esse ano, em 2023. Corre no nosso site ead.faacs.com.br e a gente espera você. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Harton, pelo direcionamento. E uma coisa, gente. Fazer ensino superior faz toda a diferença. Faz a diferença, muda a vida das pessoas. Muda o seu rumo, o seu futuro e te dá oportunidades. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Gratidão. Tchau.